Uniclac. Pessoal, chegamos então para trabalhar a propriedade, direito de propriedade, um acervo de incisos que trata do assunto a partir do nosso inciso 22. O inciso 22, por sua vez, ele nada trata, ou na realidade nada nos exige. Ele apenas inaugura o direito de propriedade quando diz que é garantido o direito de propriedade. Já o inciso 23, ele já traz um dever, uma obrigação. Ele nos mostra que a propriedade atenderá a sua função social. E aqui a gente já tem um ponto importante, porque quando nós falamos da função social de uma propriedade, aqui a gente está tratando de propriedade imóvel, precisamos levar em consideração que essa função social ela pode ser urbana, essa função social pode ser rural. Vai depender da propriedade, né? Aqui no Mato Grosso é muito interessante a gente bater esse papo, né? Porque nós verificamos tanto zonas urbanas quanto zonas rurais de maneira muito efetiva, tá? Então você tem propriedades urbanas e propriedades rurais. Eu vou até pedir para que você faça algo comigo, para que você busque aí na sua Constituição o artigo 182. A gente vai fazer uma leitura muito rápida do artigo 182. Eu estou o localizando aqui. Queria que você também localizasse aí na sua Constituição. Arthur, mas eu não tenho Constituição. Então joga aí no Google rapidinho, abre aí uma página em separado, né, no seu navegador, porque vai ser muito importante nós levarmos em consideração alguns valores que estão lá no artigo 182. Eu sei que você parou aí agora, né, deu um pause no vídeo para localizar, mas eu já estou chegando aqui também para com você evidenciar essas informações. No nosso artigo 182, nós encontramos a política urbana, que trata justamente da função social urbana. E a leitura é muito lógica, mas muito autoexplicativa. Diz assim, ó, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, então é uma competência do município estabelecer essa função social urbana conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Olha o objetivo. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, a gente traz aqui como função social urbana as regras de edificação do solo urbano, de organização do solo urbano, de planejamento do solo urbano. É interessante que aqui em Cuiabá a gente verifica algo muito legal, né? E a cidade, o município de Cuiabá, ele é muito bem projetado. Pelo menos aqui nesse nosso centro, né, próximo aqui da LAC Concursos, ruas bem projetadas, uma organização urbana muito visível. E essa organização urbana, esse planejamento urbano, é a competência do município, competência municipal. Tá? E o legal, olha aqui, ó, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 182, ele diz o seguinte, ó, que a propriedade urbana, aí já levando em consideração que a gente tem no inciso 23 aqui que está na tela. A propriedade urbana, ela cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Os municípios, eles apresentam planos diretores. E nesses planos diretores, esse ato normativo, lei municipal, nós encontramos essas regras de planejamento, de edificação, de organização do solo urbano. A propriedade precisa cumprir essas regras, justamente para se adequar à função social urbana estabelecida por esse município. Voltando no parágrafo 1º, a gente ainda encontra assim, ó, que o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, Câmara dos Vereadores, é obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes. É um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então a gente verifica que todo município com mais de 20 mil habitantes, nós temos a necessidade desse plano diretor, dessas regras. Deixa eu avançar um pouquinho. Deixa eu ir lá para o artigo 184 agora. Olha o que o artigo 184 nos apresenta. Olha aqui, ó. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então a gente já verifica que a função social rural
ela é de competência da União. Enquanto a função social urbana é de competência dos municípios, a função social rural já é de competência da União. E diz mais, ó, mediante essa desapropriação, né, pela propriedade rural a propriedade rural que não cumpre a função social, será mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. Então aqui a gente já está percebendo quando a propriedade rural não cumpre a função social, ela pode ser desapropriada pela União, ou seja, o proprietário pode perder a sua propriedade. E aí o artigo 186 ele diz assim, olha que barato, a função social rural ela é cumprida quando a propriedade rural atende. Olha o que deve atender. Simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Ó, aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então a gente está verificando que essas regras são estabelecidas pela União e devem ser cumpridas pelo proprietário, caso contrário, a desapropriação pode acontecer, que é a retirada da propriedade. Arthur, e a função social urbana? Propriedades urbanas, quando não cumprem essa função social, elas também podem ser desapropriadas? Podem sim, mas aí eu vou... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar o nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Voltar para o nosso artigo 182 e ler com vocês o parágrafo 4º. Olha o que diz. Ó, é facultado ao poder público municipal, agora é propriedade urbana, então é município, ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal,
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, uma obrigação. O proprietário tem que cumprir. Te dou um prazo para tanto. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Então aqui são, na realidade, multas que esse proprietário acaba tendo que cumprir, se porventura não atendendo função social. Mas, desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e juros legais. Então, da mesma maneira, esse proprietário de uma propriedade urbana, ele também pode ser desapropriado, caso não atenda função social. Você está percebendo? Então a gente evidencia nesse instante a possibilidade também de punições para o proprietário urbano, assim como para o proprietário rural, quando não cumprindo a função social. Tudo começa pelo artigo 5º. Tudo começa nesse inciso 23, quando a gente lê que a propriedade atenderá a sua função social. E o mais legal nessa leitura que nós fizemos, e uma leitura muito autoexplicativa, é que a desapropriação já surgiu. E quando a gente fala de desapropriação, é justamente a retirada, a tomada da propriedade do proprietário. Só que quando, continuando aqui, o inciso 24 ele volta a falar de desapropriação. Mas ele fala de uma desapropriação diferente. Olha o que a gente encontra. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Uma coisa é importante você entender. A desapropriação que nós lemos aqui, no artigo 184 e no artigo 182, desapropriação que decorreu da negligência do proprietário. Foi aquele proprietário que deveria ter cumprido a função social e não cumpriu. Como última penalização, ele foi desapropriado, ele perdeu a propriedade. Descumprimento de função social. Evidente negligência do proprietário. Aqui, a desapropriação ela já não decorre de uma negligência. O proprietário, em regra geral, não está sendo negligente, mas ele está sendo desapropriado por conta de necessidade pública, utilidade pública, interesse social. Vamos imaginar aquela sua casa gigante, gigantesca. Você tem? E nesse contexto, vamos imaginar que o poder público precisa triplicar uma via que passa em frente à sua casa, mas para que essa triplicação aconteça, parte da sua propriedade deverá ser desapropriada. Você está em dia com a função social, cumpre todas as obrigações, paga seus impostos inerentes à propriedade, mas ainda assim você pode ser desapropriado. Ainda assim, essa desapropriação pode acontecer, não por conta de uma negligência tua, mas a necessidade pública. Utilidade pública, vamos imaginar que você mora ali no entorno de um hospital e agora o poder público tem a pretensão de estender esse complexo hospitalar, para tanto precisa desapropriar aquelas propriedades que estão em seu entorno. Nesse cenário, você vai ser desapropriado. Utilidade pública. A sua propriedade passa agora a ser utilizada como um bem público. Não é negligência tua, mas a supremacia do interesse público fala mais alto que seu direito individual. Assim como o interesse social. A necessidade de se garantir, por exemplo, o bem-estar da sociedade, querem construir algo ali naquele ambiente, uma praça, alguma coisa nesse sentido, pode acontecer. Você está percebendo? Então, nesse cenário, gente, verificamos a desapropriação ocorrendo não pela negligência do proprietário, mas pela supremacia do interesse público. Vamos fazer, então, as nossas primeiras anotações aqui. Olha aqui, ó. O que a gente viu? Artigo 5º, inciso 24.
a desapropriação em decorrência da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público. E aqui a gente verifica necessidade pública, utilidade pública, interesse social. E garantido, a indenização justa, prévia, em dinheiro. Totalmente diferente daquela desapropriação sanção. E é assim que a gente chama, uma desapropriação punição. Essa aqui decorre do descumprimento de função social. De função social, tá? Agora toma cuidado, tome bastante cuidado. Olha aqui, quando a desapropriação decorre da supremacia do interesse público e nós afastamos a negligência do proprietário, a nossa Constituição determinou indenização justa, prévia e em dinheiro. Agora pense você, quando a desapropriação decorre da negligência do proprietário, do não atendimento da função social, a pergunta é, teremos indenização? E a resposta que você precisa me dar é sim, teremos indenização. Todavia, essa indenização, ela se dará, em títulos da dívida pública, agrária, em se tratando de propriedade urbana, em se tratando de propriedade rural. A gente evidenciou, inclusive, na leitura do nosso artigo 182, do nosso artigo 184, que quando tratando de função social urbana não atendida, os títulos da dívida pública eles são resgatáveis em 20 anos, em parcelas sucessivas iguais. Né? 20 anos não, desculpa. Urbana, 10 anos. Urbana, 10 anos. E aí eu até deixo aqui a leitura do artigo 182, parágrafo 4º. Agora, quando do descumprimento de função social rural, o resgate se dará em 20 anos. 20 anos. Títulos da dívida agrária. A ideia do resgate é de transformar esses títulos, esses documentos públicos em espécie. Isso vai durar um tempo. Não é para a gente sentir pena do proprietário, porque ele teve tempo oportuno, teve a possibilidade de evitar esse transtorno. Tá? E aqui a gente está falando de desapropriação. Bizu, pintou desapropriação, sempre teremos indenização. Pintou desapropriação, sempre teremos indenização. Só que essa indenização, ela nem sempre será em dinheiro. Dinheiro nós teremos quando da supremacia do interesse público, afasta a negligência do proprietário. Mas quando do descumprimento de função social, essa indenização não se dará em dinheiro. Ela se dará em títulos da dívida pública ou agrária. Vai depender da propriedade. Mas a indenização ela é garantida. Por óbvio, você recebe esses títulos emitidos, né, pelo poder público, e aí você tem a necessidade do crivo do Poder Legislativo Federal, para tanto, previamente a essa desapropriação. Tudo bem? Ó, só mais um detalhe. Tem muita gente que acaba lembrando de algo
que a nossa Constituição apresenta lá no artigo 243. Eu também vou te mostrar o artigo 243, só para evitar um problema. Localize aí na sua Constituição, por gentileza, o artigo 243. O artigo 243, ele vai falar de um outro dado. Diz pra gente o seguinte, ó: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou a exploração do trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário, e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. O cuidado que você tem que ter é que aqui você não está tratando de desapropriação. Aqui você está tratando de um outro instituto chamado expropriação. A expropriação, o poder público também busca retirar do indivíduo a propriedade. Só que aqui decorre de atividade criminosa. É a cultura ilegal de planta psicotrópica. É o exercício de trabalho escravo. Nesse caso não é uma desapropriação, é uma expropriação. Esse indivíduo perderá a propriedade sem nenhum tipo de indenização. Não confunda, tá? E um outro detalhe, orientação do Supremo Tribunal Federal. Ainda que a plantação seja uma parte pequena daquela propriedade, o Supremo Tribunal Federal entende que essa expropriação, a plantação, por exemplo, de cultura ilegal, de planta psicotrópica, tá? A expropriação, que é essa retirada sem indenização, se dará para toda a propriedade. O cara perde a propriedade inteira, ainda que ele tenha apenas uma plantação pequena daquilo que não presta. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, ó, cuidado que expropriação, ou também chamar de confisco, expropriação confiscatória ou confisco, anota aí, artigo 243 da Constituição. Nós não temos indenização, mas nós não estamos tratando da mesma coisa que desapropriação. São institutos diferentes. Tranquilão? Beleza? Voltando para o nosso artigo 5º, isso aqui já está anotado, printou a sua tela, fez a anotação. Voltando para o nosso artigo 5º, o inciso 25, ele volta a tratar de uma restrição à propriedade. Não deixa de ser, mas um pouco diferente da desapropriação e da expropriação. O inciso 25, ele nos contará recomendações sobre a requisição administrativa. Faça a leitura comigo. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. A diferença clássica da desapropriação para a requisição administrativa, deixa eu anotar isso aqui, artigo 5º, inciso 25, a chamada requisição administrativa. É que nesse caso, a pretensão do poder público não é tomar a propriedade. Aqui nós estamos tratando apenas do uso de propriedade particular. Aqui o poder público precisa apenas usar a propriedade particular. E justamente em decorrência de um iminente perigo público. Tá? Perceba, vamos imaginar que você tem a sua casa, a sua residência, e na propriedade ao lado ou atrás da sua propriedade está rolando um incêndio. Tá? Um incêndio de proporções razoáveis. E aquela equipe do Corpo de Bombeiros percebe que para conseguir atingir o foco do incêndio vai ter que usar o seu terraço lá no 3º andar da sua propriedade. Né? E aí, vão usar. E nesse caso, esse uso da sua propriedade não evidenciará, num primeiro instante, indenização. Aqui eu preciso entender, e a redação foi muito clara para a gente, que a indenização
A indenização possível, ela é possível, mas ela é excepcional. Ela é excepcional. Ela decorre exclusivamente do dano. Então, se essa utilização não te gerou dano, se não te gerou dano, não haverá indenização. Aqui a indenização ela só será articulada se quando do uso de sua propriedade, que decorre do iminente perigo público, um dano for causado. E aí você tem que tomar cuidado com um detalhe. A Constituição diz que essa indenização ela é ulterior, ou seja, ela é a última coisa a acontecer. Ela vai ser posterior à utilização da propriedade. E aí tem questão que traz a requisição administrativa, que trata da requisição administrativa, mas aponta que essa indenização ela decorre do dano, mas a indenização vai ser prévia. Não pode, gente. Como é que a indenização vai ser prévia se a pretensão do poder público não é de causar dano, é apenas atender o iminente perigo público? Essa indenização ela só pode ser ulterior, ela só pode ser posterior à utilização da propriedade. Firmeza? E aí você precisa lembrar que essa requisição ela pode ter caráter militar, ela pode ter caráter civil. O caráter militar é justamente para a garantia da segurança pública, né? Muitas vezes, por exemplo, a polícia militar em operação vai precisar usar de propriedades particulares. A defesa civil, né? Muitas vezes, por exemplo, quando catástrofes, né, na natureza, essas coisas que acontecem muito no Brasil, né? Deslizamento de terra, casas que são soterradas. O poder público precisa estar ali presente para a efetiva solução. E nesse caso, muitas vezes, propriedades são requisitadas para guardar material, para pessoas, né, que estejam numa situação de vulnerabilidade, tenham a oportunidade de ter ali, né, um ambiente de sossego. A gente vê muito isso lá no Rio de Janeiro, você acompanhou aí também na sua televisão, e na realidade não é algo que acontece excepcionalmente, infelizmente é algo recorrente. Todo verão, né, lá no meu estado, a gente tem a região serrana do estado do Rio de Janeiro, é aquela parte que trata de Petrópolis, muito conhecido, um município muito conhecido, né, Brasil afora, Teresópolis, e agora há pouco a gente viu aí um desastre horroroso lá no Rio de Janeiro, né, deslizamentos vários de terra, e muita gente perdeu suas casas, muita gente perdeu vida, né, uma coisa horrorosa. E a gente percebe, inclusive, até mesmo uma negligência do poder público naquele ambiente, né, de ter a obrigação de fazer uma organização do poder público, edificação do poder público, casas sendo construídas em locais absolutamente inapropriados. E parece até que o resultado daquilo, a gente já sabe qual é, infelizmente. Mas quando a tragédia acontece, o poder público tem que estar lá presente. A defesa civil, Corpo de Bombeiros, muitas propriedades serão, nesse caso, requisitadas, necessariamente. Vimos também em Minas Gerais 2 episódios horrorosos, né? Que foi aquele de Brumadinho e o outro, agora eu esqueci o nome, né? Mariana, aquele desastre lá, né? daquelas contenções, né? da Vale, o que acabou com as cidades. O poder público precisou estar ali presente, né? Por exemplo, escolas particulares muitas vezes são requisitadas justamente para garantir ali o iminente, ou para resolver aquele iminente perigo público, né? Uma espécie civil. Então aqui a gente está tratando da requisição administrativa. Vamos continuar. Inciso 26. O inciso 26, ele continua esse papo sobre propriedade. E aqui nós encontramos o seguinte. Olha aí, ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá com cursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aqui você tem várias informações importantes. Pequena propriedade rural, trabalhada pela família, débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Vamos colocar tudo isso no papel. Inciso 25. Proteção às propriedades contra a penhora. Qualquer propriedade tem essa proteção? Não. Esse é o primeiro detalhe. Não é qualquer propriedade. Apenas as pequenas propriedades rurais. Tá? O que vai determinar se essa propriedade é pequena, é média, é grande, é a legislação. Eu não tenho que me preocupar com a quantidade de hectares, nada disso. Mas quando entendida como pequena propriedade rural, essa pequena propriedade rural ela tem tudo para ter ou garantir essa proteção. Tá? Cuidado, que não é qualquer propriedade rural ou qualquer pequena propriedade. Eu preciso enxergar essa conjugação. Pequena propriedade rural. E mais, você também precisa evidenciar uma atividade produtiva familiar. Quando você evidencia a atividade produtiva familiar, aqui você está tratando do afastamento dos requisitos da relação de emprego. Quando você fala desses requisitos de relação de emprego, você está tratando de subordinação, você está tratando de onerosidade,
você está tratando de habitualidade. Arthur, não entendi nada do que você falou. Vamos imaginar que você tem uma pequena propriedade rural. Há um tempo atrás você iniciou uma atividade produtiva, né? Tinha aquela plantação, começou a fazer colheita, venda, e começou a dar muito certo, né? Então era você, o seu cônjuge, né? Sua cônjuge, não sei se sua esposa ou seu marido, estou tratando de maneira lato sensu, e o seu filho. Os três trabalhando. A pergunta que fica é, quem é o chefe? Não tem chefe, gente. É a família que trabalha. Todos empenhados no mesmo propósito, o sustento familiar. Então, se a gente não verifica a ideia de relação empregado-empregador, não há chefe, não há subordinação. A família trabalha. Nós já estamos afastando o primeiro requisito da relação de emprego. Ninguém recebe salário. O dinheiro que entra em decorrência dessa atividade produtiva familiar é para sustento familiar. Então, a gente verifica o afastamento da onerosidade. O empregado trabalha em troca do salário, o salário é pago em troca do trabalho. Essa contraprestação não existe. Então, onerosidade a gente retirou. Ninguém tem um expediente de trabalho, ninguém trabalha das 8 às 5. Tem que trabalhar. Tem que acordar cedo, trabalhar até o momento de conseguir fazer aquilo acontecer. Então, o trabalho habitual, a habitualidade, expediente também não verificamos. Então, perceba, nós estamos enxergando uma atividade produtiva familiar. Quando numa pequena propriedade rural a atividade produtiva é genuinamente familiar, ela garante essa proteção. Mas que proteção, Arthur? Proteção contra a penhora. E de acordo com a Constituição, os débitos decorrentes da atividade produtiva. Da atividade produtiva. Fechou? Por exemplo, você fez um empréstimo bancário, um banco rural, justamente para fomentar a atividade produtiva. E nessa ocasião, né, gastando aquele dinheiro gigante e contraindo uma dívida enorme, uma geada acabou com o seu trabalho. Cara, você ficou doido. E como é que faz? Você não pagou, aquele processo judicial tomou início e como condenação é uma obrigação de pagar. Nesse caso, se você tem uma pequena propriedade rural, a atividade produtiva é familiar, a sua propriedade não pode ser dada a título de penhora para a garantia do pagamento dessa dívida, pois essa dívida foi decorrente da atividade produtiva. De acordo com o texto constitucional, essa proteção está apenas contra os débitos decorrentes da atividade produtiva. Mas é importante lembrar, cuidado, importante. O STJ entende toda dívida, todo débito, independentemente de ser ou não decorrente da atividade produtiva. De acordo com o STJ, não importa a dívida. Independentemente da dívida, a proteção contra a penhora está lá garantida. Firmeza? Tranquilo? Então aqui a gente está matando mais um detalhe importante, tá? Foi uma orientação do STJ no ano de 2020 também, determinando que esses débitos, independentemente de serem ou não decorrentes da atividade produtiva, tenham a proteção contra a penhora. Matamos então mais um dispositivo. Printou? Anotou? Vamos para o nosso inciso de número 27. O 27 eu só faço aqui um bate-papo com vocês, apenas um bate-papo, só para você entender a nuance, mas nada de tão absurdo, nada que exija uma anotação. Você pode anotar apenas aí na sua listinha, né, no caderno, que o inciso 27 ele vai tratar de direitos ou propriedade autoral. Propriedade autoral. Nesse momento a gente já não está mais falando de propriedade imóvel, mas sim propriedade autoral. Olha o que ele diz aqui, ó. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. O direito de utilizar, de publicar e de reproduzir. Tá? Transmissível aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar. Então o que a gente percebe aqui é que a propriedade ela não será transferida, por óbvio, não será transferida. Tá? Por exemplo, aquele autor de um grande livro, um best-seller, acabou de falecer. Né? Então, a percepção financeira dessa propriedade autoral, que será decorrente, por óbvio, da publicação, da reprodução, da utilização dessa obra, é transmissível aos herdeiros, exclusiva aos herdeiros, por um tempo determinado em lei. A Lei de Direitos Autorais é a 9.810, 9.810 ou 9.815, de 1998, trata sobre direitos autorais. E o que a lei determina é que esses herdeiros eles terão 70 anos, é um privilégio temporário, tá, para utilização, reprodução e publicação da obra, 70 anos contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da morte do proprietário. Após esses 70 anos, qualquer pessoa poderá publicar sem a necessidade da autorização dos herdeiros. Mas é um tempo muito razoável que garante ali, né, a percepção financeira dessa propriedade autoral. Já o artigo 28, o inciso 28, ele traz para a gente que são assegurados nos termos da lei, letra A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Detalhe importante, inclui-se atividades desportivas. Então, quando você está vendo o jogo do teu time na televisão, é um jogo do Cuiabá, Campeonato Brasileiro, aqueles atletas, eles recebem por isso direito de imagem. Quando aquela novela está passando na televisão, aquela obra coletiva, aqueles artistas também recebem por isso. E aqui a gente está tratando da participação individual em obras coletivas, garantido pela Constituição. Assim como na linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Né? Nós temos aí o ECAD. Né? O ECAD é uma entidade associativa que fiscaliza, né? Esse ambiente, a participação individual em obras coletivas, e não apenas aos artistas, aos desportistas, mas aqueles que criam, aqueles que interpretam, aqueles que participam, inclusive aos respectivos sindicatos, que também ganham por isso, ganham muito dinheiro, inclusive. Tá? Então aqui é o escritório de criação e arrecadação, né? Que faz essa fiscalização. Todo mundo ganha. Inciso 29, fechando a propriedade, traz pra gente o seguinte, olha aqui, ó. A lei assegurará aos autores de inventos individuais, ou melhor, aos autores de inventos industriais, o privilégio temporário para sua utilização. Cuidado que aqui a gente está falando de inventos industriais, um privilégio que vai ser temporário. De acordo com a Lei de Marcas e Patentes, a 9.279 de 1997, esse privilégio temporário tem a duração de 20 anos. Então eu acabei de criar um invento industrial, eu teria a oportunidade, o privilégio de utilizar, né, esse meu invento exclusivamente por 20 anos. 20 anos apenas eu. Após esses 20 anos, obviamente respeitada a patente, esse meu invento pode ser ali, né, também criado ou desenvolvido por outras pessoas, respeitando a questão de marcas e patentes. Mas no primeiro período, apenas eu, tá? Mas aqui, esse privilégio temporário é para a utilização dos autores de inventos, a utilização de inventos industriais aos autores. Mas o nosso inciso não para, ele fala mais, bem como a proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então a gente percebe aqui que essa proteção ela se estende também para a propriedade das marcas, patentes das criações, nomes de empresas, e daqui abaixo, dali do bem como a proteção para baixo, essa propriedade é uma propriedade permanente, é uma proteção permanente. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Lá no Rio de Janeiro tem um local que eu trabalho, e sempre quando eu estou indo para esse local, eu passo em frente a um posto de gasolina, que é o posto 13R. Eu acho muito louco isso. 13R. O mais interessante é que 13, tá? É 13. 13, deixa eu botar aqui a perninha do 13R. E esse posto é verde e amarelo. Gente, você tem identidade visual aqui que te conduz ao posto BR. E esse tipo de coisa não pode acontecer, porque a Petrobras ainda não tomou conhecimento disso. Senão poderia derrubar sim esse nome. Tá? Porque na realidade essa proteção ela não está apenas na questão de a mesma escrita, mas ó, identidade visual, identidade fonética, tudo isso tem que ser protegido. Tá? Então essa é a recomendação que a gente tem aqui da propriedade autoral, melhor, do direito de propriedade. Perceba que nós discorremos aqui por vários incisos, né? Inciso 22 ao inciso de número 29, todos eles tratando de propriedade. Falamos de propriedade imóvel, falamos de propriedade móvel, propriedade autoral, propriedade coletiva, falamos de propriedade industrial, propriedade das marcas, muita coisa sobre propriedade nesse nosso bloco, tá? O próximo inciso, o inciso 30, ele já começa um outro contexto, ele já fala do direito de herança. A gente deixará para conversar sobre isso no próximo ambiente. Valeu? Te aguardo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023.
Tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, em 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta, depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência. Né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade e risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente. Né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social, e, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB. Né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para A, aí você vai ter aí para A, é para motos, né? Motos, então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição. Tá? Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança. Né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né,
quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser os TAF aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para o 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí, no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, essa aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser, tá? A sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. O que aqui acontece? NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó.
Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico, tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí. Por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.